Muito bem, pessoal. Terça-feira agitada no Verdão. Amanhã tem Palmeiras e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Final de semana, o Verdão também vai enfrentar o Fortaleza. Então, bora conferir todos os detalhes com o jogo aberto e também com a ESPN Brasil, trazendo todas as informações do Verdão. E aproveita, já deixa a opinião de vocês aqui nos comentários se você acha que o Paulinho deve entrar como titular já amanhã contra o Internacional, galera. Então bora conferir tudo isso aqui agora, mas antes peço para vocês, verifica se tá inscrito aqui no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras, galera. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Palmeiras, meu adversário como torcedor, amanhã no Beira-Rio. E o Palmeiras teve uma ótima notícia, aliás, várias. A primeira, ganhou super bem o clássico do rival Corinthians, na Arena Barueri. E o Paulinho, que não atuava desde o dia 30 de novembro, quando estava no Galo, voltou, jogou bem e pode ser opção, inclusive, para começar o jogo. Tomara que não. Depois de 8 meses jogando no Atlético Mineiro com uma fratura na canela e a base de infiltrações e outros 4 se recuperando de uma cirurgia, o momento que Paulinho tanto esperava chegou. Feliz, sentimento de gratidão, né, por tudo que eu passei. Foram apenas 20 minutos no clássico contra o Corinthians, que valeram por um jogo inteiro. Foi um momento marcante para mim, claro. Primeiro, pela minha volta, a fazer aquilo que eu mais amo, que é jogar futebol. Pela minha estreia, por um grande clube como o Palmeiras. A expectativa criada em cima do 4º jogador mais caro da história do futebol brasileiro se justificou nas imagens divulgadas pelo próprio Palmeiras. Registros do camisa 10 quando deixava a academia, ao descer do ônibus na Arena Barueri, na escada momentos antes de subir para o gramado e no cumprimento ao pessoal da comissão técnica. Em qualquer posição que eu entre, eu quero sempre estar pontuando, sempre estar numerando. E eu vi que na hora que eu entrei no jogo, o jogo estava pedindo volume na frente, O professor Abel confiou em mim ali naquele momento, tive oportunidade, por pouco não saiu. Foram 3 oportunidades no derby e Abel Ferreira ganhou mais uma opção tanto para a ponta como para a referência no ataque. Justamente no momento em que o elenco comemora 6 jogos de invencibilidade, 4 vitórias consecutivas. Há muito trabalho para fazer. Há muita atualização para fazer nesta máquina. Começar bem nessas competições internacionais e nacionais para poder nos dar confiança a cada jogo. Como tem muito jogo, acredito que vamos precisar de todo mundo. O próprio Paulinho deve começar a próxima partida mais uma vez no banco. Amanhã, Inter em Porto Alegre pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Murilo, com uma lesão na coxa, está fora. É um jogo grande, A gente sabe que são 2 equipes que estão brigando por títulos, tanto no Brasileiro, tanto na Libertadores. Enfim, não tem jogo fácil no Brasil. Há muito tempo não tem jogo fácil. A gente vai ter que provar para nós mesmos, o quanto nós somos bons. Um time ganhou super bem, deixou uma excelente impressão no clássico diante do Corinthians. O outro está invicto na temporada em jogos oficiais. Então, eu quero perguntar para vocês, Edu, você conhece bem o Abel Ferreira, já viveu alguns bastidores por lá no Palmeiras. Há possibilidades do Paulinho ter convencido o técnico a ponto de sair jogando, na sua opinião? Renata, acredito que não. Eu acho que ele vai manter o mesmo time que jogou contra o Corinthians. O Paulinho entrou muito bem, mas também não adianta ele colocar já de cara assim para começar o jogo, Ainda mais a semana do Palmeiras é muito desgastante, Renata, porque joga contra o Inter, joga em Fortaleza, contra o Fortaleza, e depois vai para a Bolívia para jogar na Libertadores. Então, ele vai ter que ter a inteligência, como ele tem, para tentar mesclar o time, colocar alguns jogadores para jogar. Então, eu acredito que ele vai manter o mesmo time que jogou contra o Corinthians e nos próximos jogos o Paulinho ganhando mais minutagem para, de repente, ele estar 100% e estar nos ajudando cada vez mais. Puxa, Inter, Fortaleza e Bolívar, se sim, não dá para poupar em Porto Alegre amanhã? Aí poupa e entra o Paulinho, melhor não. Assim, Renata, vai ser um grande jogo, Porque nós estamos falando também, o adversário do Palmeiras é o Inter, que vem apresentando um futebol, bem convincente. Contra o Fortaleza,
um time muito forte, com a equipe, com seus principais jogadores poupados, o Inter conseguiu também um empate. Então, assim, o Palmeiras, ele... Só não venceu porque surrupiaram um pênalti na cara dura do Inter. Uma das maiores aberrações e falam pouco, não é? Nisso ninguém fala, mas tudo bem. Cecil, continue e já desabafei. E o Palmeiras vai tendo, né, essa grande oportunidade que o Abel pediu, reservas de luxo como o Paulinho, o Veiga também. Logo mais vai estar em condições de jogo. Maurício. Então, assim... além do ex? São duas equipes. Pode O que o torcedor pode esperar é um grande jogo. Eu também acredito que o Paulinho não parta do início. Mas, assim, é um grande reforço, até porque o momento das duas equipes, você pega aí o jogador Felipe Anderson, se reencontrou, né, na temporada. Isso também é um fator positivo para o Palmeiras. E no lugar do Veiga, né? Uma posição que não era a que ele estava sendo mais utilizado. Ronaldo, bem diretamente. Caso o Paulinho entre nesse time do Palmeiras, quem sairia? É uma boa pergunta aí. Mas a verdade é Facundo Torres, talvez? ele seria o cara, assim, de imediato. Mas, assim, pro esquema tático do Abel, acho que ele não vai mexer também não nesse caso. Ele vai entrar no decorrer do tempo, pode ser por um lado, pode ser pelo outro. Eu não sei se ele vai ficar ainda mais com o Vitor Roque espetado e o Esteban, e ele vai colocar também o Paulinho, vai colocar mais centralizado para chegar de trás. Então talvez ele não mexa nesse setor, é mais pro Flaco mesmo que vai estourar para ele aí. A parte boa para quem é apaixonado por Série A, por futebol brasileiro, é que hoje, a 4ª rodada... É o 7º na nossa conta, certo? Certo. Vinícius Nicoletti trazendo então o Palmeiras, jogo duríssimo e importante para a rodada contra o Inter, Vinícius. É isso aí, Bruno, Mário, abraço para vocês, abraço para os companheiros, fãs de esportes. Daqui a pouquinho o Palmeiras deixa aqui a Academia de Futebol rumo a Porto Alegre para esse grande desafio contra o Internacional fora de casa. O técnico Abel Ferreira vai poder repetir a equipe que venceu o Corinthians na última rodada, venceu bem, teve uma boa apresentação. E ele teve o desfalque nessa partida do Murilo, que se machucou no aquecimento. Com o Murilo, são 5 jogadores fora da equipe, não tem o Veiga, não tem o Lucas Evangelista, o Mike e o Bruno Rodrigues, além do Murilo, são jogadores que estão machucados ou em processo de recuperação. Mas o técnico Abel Ferreira vai ganhando novas opções para montar a equipe. Caso do Paulinho, que fez a sua estreia, entrou aos 31 do segundo tempo, jogou ali 15 minutos, 20 minutos mais ou menos, contando os acréscimos, e foi bem, né? Mostrou que tá bem para entrar na equipe, mas vai ganhando aos poucos espaço na equipe. E tem também o Maurício, que ficou no banco de reservas nas 2 últimas partidas, ainda não voltou, não joga desde o dia 16 de fevereiro, quando ele machucou o ombro, mas já pode entrar na equipe. Palmeiras vai para esse grande desafio, vai enfrentar o Internacional, que retorna com Alan Patrick, com os principais jogadores, depois de poupar alguns jogadores contra o Fortaleza. O Internacional vem de 17 jogos de invencibilidade e o Palmeiras, historicamente, tem dificuldade para vencer o Internacional em Porto Alegre. De 97 a 2016, o Palmeiras ficou aí 19 anos sem vencer no Beira-Rio, venceu em 2016, depois venceu em 2021, então em 28 anos apenas 2 vitórias. Para o Internacional, o Palmeiras sofreu a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro, em 81, tomou 6-0, mas a equipe do técnico Abel Ferreira vem de uma sequência boa como visitante. A última derrota foi para o Corinthians em novembro do ano passado. De lá para cá são 12 jogos com 10 vitórias e 2 empates como visitante. Vem de uma boa sequência fora de casa. E é isso que vai tentar fazer o técnico Abel Ferreira, montar uma equipe para vencer o Internacional fora de casa. É o que a gente vai acompanhar todos os detalhes. Então, daqui a pouquinho o Palmeiras para esse grande desafio como visitante, deixando aqui a Academia de Futebol. Eu volto com vocês. Valeu, Vinícius. Obrigado. Palmeiras que já tem 7 pontos na classificação, junto com o Flamengo lá no topo, Mari. Quem tá feliz? Pessoal, então é isso aí, né? O Vinícius Nicoletti trouxe todas as informações do Palmeiras aí pra gente, né? Amanhã tem jogo Internacional contra o Verdão, né? O Verdão que vem de uma vitória gigante pra cima do Corinthians aí, jogando muita bola, sobrando dentro de campo, né? Paulinho entrou aí e fez bonito, né? Jogou muito bem. Vitor Roque aí ficou muito perto aí de fazer o seu primeiro gol com a camisa do Verdão aí. Pena que o juiz anulou, né? Mas parece que o Palmeiras está cada vez mais evoluindo com a equipe. A equipe tá entrosando, tá ganhando confiança e vejo com bons olhos aí o Verdão numa crescente muito boa aí para chegar muito forte no Mundial da FIFA no meio do ano, né, galera? E daqui a pouco também
já tem Copa do Brasil, aí vai embolar tudo, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Realmente o Verdão vai precisar de um rodízio aí muito grande para conseguir disputar todas essas competições, né? Mas de qualquer forma, o Verdão segue muito forte ainda em 2025 e com certeza vai bater de frente aí com outras equipes aí que estão muito bem também, Atlético Mineiro e o Flamengo, né, galera? Então vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!